Outro jogador, né, que tem um futuro incerto para 2023 é o nosso lateral esquerdo, Ayrton Lucas, né? Sem a meta de compra batida, o futuro do Ayrton Lucas é incerto no Flamengo, que tentará negociar o preço com os russos para permanecer com o lateral na temporada 2023. O lateral termina o ano em alta com a torcida, principalmente, mas o valor é altíssimo, né? Estipulado em contrato de empréstimo, que termina agora em dezembro e deixa a permanência do atleta incerta, né? Ainda mais complicada também. E aí, o meu amigo Rafael Smith, ele que foi um dos destaques nessa temporada, né? Um lateral que supriu muito bem a carência da lateral quando não podemos contar com o Felipe Luiz, como na final da Libertadores, por exemplo. O Ayrton Lucas tende a voltar para a Rússia em dezembro, mas o Flamengo ainda não desistiu dele, né? De acordo com as informações contratuais, ele tinha, né, uma cláusula que, se jogasse 65% das partidas, o Flamengo teria uma obrigação de compra no valor de 9 milhões de euros, que é um valor altíssimo, né? Cerca de 45 milhões de reais. Quase o valor que o Flamengo queria pagar no Andrés Pereira, né? E o Flamengo teria a obrigação de pagar esse valor exato, esse valor sem negociata, se ele batesse esses 65%. Mesmo com o Ayrton Lucas jogando o último jogo, a Libertadores, e os próximos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, ele ainda não vai bater esses 65%. Então, o Flamengo não vai precisar arcar com essa obrigação de compra nesse valor, né? Porém, ele que está emprestado pelo Spartak Moscou da Rússia até o dia 31 de dezembro, retorna de empréstimo, né? E o Flamengo pretende, Rafa, com essa abertura da obrigação de compra sem acontecer, a tendência é tentar um negócio melhor, né, entre Flamengo e Spartak. O Flamengo acredita que os russos podem pensar, sim, em negociar o Ayrton Lucas, até por conta daquela cláusula que o próprio Ayrton pode usar para tentar mais um empréstimo de 12 meses, né, no futebol russo. E aí, ó, a tendência é tentar negociar esse valor, considerado alto, ou até mesmo essa ampliação do empréstimo, né, por causa da FIFA, que está permitindo a suspensão dos contratos dos atletas de clubes russos e ucranianos até o final da temporada da Europa, ou seja, até 30 de junho. O Varela, por exemplo, tem contrato até maio de 2023. E aí, o Flamengo ou negocia um valor com os russos e contrata o Ayrton em definitivo, até que tem 25 anos, ou tenta uma negociação aí de empréstimo, o que conseguiria, né? Porque o jogador, se ele quiser exercer a cláusula, ele consegue. Mas aí seria até junho de 2023, né, Rafa? E aí eu queria saber a sua opinião. Desde que o lateral chegou ao Flamengo, o Flamengo jogou 54 jogos e o lateral participou de 38 desses 54 jogos, né? Cerca de 66,6%. Arthur, é mais do que os 65%, sim, mas só em 54% dessas partidas ele ficou em campo 45 minutos ou mais. Quando ele fica menos de 45 minutos, não configura uma partida disputada, né? Se jogar nas últimas 3 rodadas, por exemplo, os 90 minutos, ele chega no máximo a 59,6%, que é um número abaixo de bater a meta de 65%. Rafa, quero saber a sua opinião. Várias perguntas de uma vez para você matar no peito e sair jogando. A primeira é: você gostou de Ayrton Lucas? Né? Se você é favorável dele permanecer no Flamengo até de maneira definitiva, e se dentro desse valor que seria obrigatório de 9 milhões, se você acha que o Flamengo consegue negociar esse valor aí e por quanto, se a resposta for sim. Opa, o microfone já está aberto. Cara, eu gostei do jogador, né? Eu tive, assim como ele, eu tive um tempo de adaptação, porque muito acostumado com o jogo do Felipe Luiz, com a capacidade de passe do Felipe Luiz, vendo o lateral esquerdo do Flamengo ter uma característica. Então, logo que o Ayrton Lucas começou a jogar, eu ainda demorei a me adaptar a essa característica de lateral esquerdo, às vezes um pouco menos preciso no passe, mas muito mais impetuoso, com muito mais força física, muito mais velocidade. Hoje, eu entendo que, apesar de ter uma característica diferente da característica do Felipe Luiz, eu acho que ele tem totais condições de vestir a camisa do Flamengo. Acho que é um bom lateral. Quando eu estava assistindo o jogo da final do Flamengo e Atlético Paranaense, eu lembrei que um dia antes, eu e o Arthur fizemos uma live aqui, falando sobre como muitas vezes o Ayrton Lucas chegava a disputar, chegava na frente em bolas que a gente achava que ele não chegaria de jeito nenhum, e foi exatamente isso que aconteceu no Atlético Paranaense. Ele conseguiu ter muita aceleração ali, tomou a pancada, acabou gerando uma expulsão, acabou que o Ayrton Lucas foi um dos jogadores-chave
daquela final. Se você contar a final da Libertadores de 2022, você vai precisar falar da entrada do Ayrton Lucas, da falta que ele recebe e o Flamengo ficando em superioridade e a partir daí dominando o jogo. Então, acho que o Ayrton Lucas é um jogador em evolução ainda tem muito para evoluir, vai ser muito beneficiado por jogar com o Felipe Luiz. Eu acho que isso é muito bom para ele. Acho que você está do lado de jogadores com essa experiência, com essa inteligência em campo, é muito bom, vai ser legal para ele, mas não concordo que o Flamengo deva pagar esse valor, que era o valor da obrigação de compra. Acho que 9 milhões de euros é um valor um pouco fora da realidade para um lateral esquerdo. Uma vez eu já fiz até esse exercício aqui durante uma live. Eu peguei o valor do Piquerez, peguei o valor do Arana e peguei o valor do Matias Vinha, que jogava com o Palmeiras, que são 3 laterais que eu acho bons, e valores muito inferiores mesmo. O Piquerez, por exemplo, saiu por menos de 20 milhões de reais. Então, eu acho que o Flamengo vai fazer uma proposta. Eu já li isso em alguns lugares, seria algo como mais ou menos metade do valor, né, em vez desses 45 milhões, uma proposta na casa aí de 20 e poucos milhões, acho que é justo. E aí, o Arthur lembrou bem um detalhe que a gente precisa levar em consideração: a vantagem negocial que a gente tem quando o jogador pode ativar a cláusula do conflito. Essa é uma cartinha na manga. Você fala assim, você faz uma proposta, aí os caras começam a jogar duro. Aí você pode dar o soco na mesa e falar o seguinte: vocês vão jogar duro? Eu vou ativar a cláusula de guerra. E aí, não tem mais negociação, é direito do jogador. O jogador exerce o direito de suspender o contrato e jogar pelo Flamengo. Então, você ter essa vantagem faz com que eles pensem o seguinte: bom, vamos então, vamos reduzir dano. Para o jogador não ir, jogar mais esse ano no Flamengo, passar mais um ano de contrato, e a gente faz esse caixa, recebe pelo menos uma entrada, normalmente se paga isso ao longo de alguns anos, já recebe e já começa a se preparar para reforçar o time novamente. Então eu acho que esse vai ser o detalhe, o Flamengo poder ir a uma mesa de negociação sabendo que tem uma cláusula ao seu favor, mas você está lá de boa fé, você não vai lá impor, você simplesmente vai ficar aquele medo no ar, porque você sabe que o jogador pode utilizar. Então, o negociador vai ter que levar isso em consideração sempre. Pô, vou perder o jogador, vou ficar mais um ano nessa situação de incerteza. Então, eu acho que está tudo muito bem encaminhado para o Ayrton Lucas ficar no Flamengo, e é um jogador jovem e pode ser o lateral do Flamengo por muitos anos. Isso é muito importante. Muitas vezes um lateral experiente agrega muito, foi assim com o Felipe Luiz, foi assim com o Rafinha, mas é muito bom, já falei isso várias vezes, você ter no horizonte, você pensar, por exemplo, que você tem contrato com o Pedro até 2025, contrato com vários jogadores aí, ao longo do tempo, jogadores jovens, que estão em ascensão, ainda nem começaram, vamos dizer assim, a atingir o platô. Para mim, o auge do Pedro ainda vai acontecer, e o do Ayrton Lucas com certeza também. Então, a minha opinião é essa. Para mim, 9 milhões, pela posição um pouco fora da realidade, mas alguma coisa em torno de 5 milhões de euros por aí, eu acho que está bem pago, acho que está justo, e acho que o Flamengo vai conseguir fechar a negociação por esse detalhe que você trouxe, da possibilidade dele ativar essa cláusula de guerra.